Vamos receber mais uma porção da luz de Deus para iluminar o nosso entendimento, nos trazer o conhecimento da verdade, por onde seremos libertos e permaneceremos nessa libertação. Eu quero convidar vocês para a gente aprender dentro das Escrituras a verdade que precisamos focar, a verdade que precisamos estar conduzido, convicto, com certeza e esperança. Essa verdade de salvação, que é Cristo. Ele é a verdade, Ele é a salvação, Ele é quem salva. Somos salvos por Ele, estando nele. Vou repetir novamente. Somos salvos por Cristo, estando em Cristo. Tem gente que diz: eu sou salvo, Jesus é meu Salvador, mas não está nele. Não adianta dizer que Jesus é o Salvador e não está nele. Muita gente professa que crê em Jesus, mas as suas obras, seu entendimento, sua direção está contrário. Crer em Jesus não é uma expressão verbal sendo declarada dentro de nenhuma religião. Crer em Jesus tem que ser com entendimento. O entendimento de que Ele é o único, exclusivo meio de salvação. E entender por que nele eu estou salvo. Por que Ele me garante salvação. Porque só por Ele é a salvação. É preciso as pessoas entender essa realidade. As pessoas estão aí professando sua fé em Jesus, entre aspas. Mas dentro do entendimento, essa fé está sendo reprovada. Porque a forma com que as pessoas vivem no seu entendimento afasta-os de Deus. Leva-os a ser reprovados por Deus. Por quê? Porque estão com o entendimento fora daquilo que o Evangelho mostra. E eu sempre digo nas minhas ministrações, colocando o Evangelho para o povo entender, conhecer o que ele nos informa, que é uma informação, que ninguém pode ser salvo se não for pelo Evangelho. Ninguém pode chegar a Deus se não for pelo Evangelho. O Evangelho é o chamado de Deus para a humanidade, para encontrar e receber essa salvação. É pelo Evangelho que o homem ouve o chamado de Deus. E depois que o homem ouve esse chamado, o homem tem que tomar uma atitude, ter uma ação de crer, ouvir e se dirigir a esse chamado. Por aí é que o homem é salvo, quando ele atende o chamado de Deus pelo Evangelho. Essa é a fé que Deus quer. Por onde o homem vai alcançar esta tão grande salvação que não é merecimento do homem, é um dom gratuito de Deus. O que o homem merece é o inferno. Alguém diz assim: mas fulano era tão bom, merece o céu. O céu, o homem não recebe por merecimento, por nada que ele faça. O céu é uma realidade. Existe esse lugar chamado céu. É um lugar de morada eterna. Um lugar de glória eterna. Um lugar de felicidade, de gozo eterno. Um lugar de vida e abundância eterna. Só que o homem só alcança esta vida, essa esperança, não é pelo merecimento. Só há um meio por onde o homem pode alcançar, que Deus oferece ao homem. A única condição que Deus quer do homem para alcançar e receber essa promessa, dessa tão grande esperança de vida eterna no céu, é crendo em Jesus. O céu é garantido para aquele que crê em Jesus, porque quem nos garantiu essa esperança de vida eterna no céu foi Jesus.
pela sua morte, pelo sacrifício vicário e substituto, aonde ele substituiu cada um de nós na cruz do Calvário. Esse é o único meio por onde encontramos o perdão de Deus, a justificação, para uma reconciliação com ele e saindo da condenação. É por meio de Cristo Jesus, porque este foi o único meio que, pelo amor tão grande que Deus tem pela humanidade, Deus que proporcionou esse meio. Esse único meio de salvação foi proporcionado pelo próprio Deus, vendo a miséria do homem, vendo a derrota do homem, vendo o destino terrível do homem. Deus proporcionou por amor, não por merecimento, o amor de Deus, a bondade de Deus, em proporcionar para o ser humano que não é merecedor uma oportunidade, um meio, para ele sair da miséria, de juízo, de condenação, que ele está na eternidade. Então, não há nenhum outro meio. O único meio de salvação é por Jesus Cristo. E esse por Jesus não é por meio de uma filiação a uma religião, a um dogma, a um credo religioso, aonde as pessoas acham que vão encontrar Deus e salvação aderindo, se filiando, estando dentro de uma instituição religiosa que vende e prega para o povo salvação dentro delas. As religiões, ela convida o homem a encontrar salvação por meio de obra, por meio de méritos, por meio de sacrifício, por meio de ritual, por meio de obrigação. As religiões, todas elas, vendem para o povo uma esperança e uma promessa de salvação, não dentro do único caminho. Eles adicionam, eles levam o povo a crer que a salvação é por merecimento, é por ele estar numa igreja, é por ele cumprir ritual, flagelo, penitência, obrigação, sacrifício, ordenança de igreja, cerimoniais. O povo dentro das religiões não estão sendo instruídos, não estão sendo ensinados a olhar unicamente para Cristo, a colocar sua fé, confiança e esperança de salvação unicamente em Cristo, a se converter a Cristo, estar em Cristo para essa tão grande salvação. Dentro das religiões é adicionado, subtrai, adicionam, falsificam, manipulam, tiram o povo do centro, do único meio de salvação. Adicionam regras, adicionam rituais, cerimoniais, adicionam coisas, ensinando o homem que se ele não fizer, não é salvo. Não adianta só crer em Jesus. Dentro das religiões, principalmente evangélicas, aí alguém diz assim, você fala muito de igreja. Não é falar da igreja, é denunciar o erro que está sendo pregado dentro dessas igrejas, que está tirando o povo da direção, do caminho, da graça, que está levando o povo ao anátema. O que o povo está vivendo, sendo ensinado, formulado neles o conhecimento de um evangelho anátema, não é o evangelho verdadeiro. Dentro das religiões, principalmente evangélica, o povo está crente em quê? Qual é a crença do povo? Não, aqui nós cremos em Jesus. Jesus é o Senhor. É mentira. Não, nós cremos em Jesus. Quem salva é Jesus, não há outro Salvador. É mentira. Porque se Jesus fosse o Senhor dentro das igrejas evangélicas, o povo não estava submisso, preso, servindo, sendo devoto, praticante, discípulo de homens dentro da igreja. O povo estava se submetendo, sendo submisso à palavra dele. Se Jesus fosse Senhor dentro das igrejas evangélicas, o povo não estava consagrando e devotando sua vida à obra e sacrifício de igreja na ordenança dos homens, dos líderes. O povo estava firmando sua vida, sendo devoto e consagrando sua vida para viver a Cristo pela palavra dele. Dentro das igrejas evangélicas, o povo está observando práticas, formalidade, obrigações, rituais religiosos. É o que estão vivendo, não é a palavra. Não é a palavra. Ah, mas eles são
Pessoas que não bebem, que não matam, que não roubam, que não vivem em dança. São pessoas que falam de Jesus, pregam o bem. Todos os religiosos fazem isso. Todos os religiosos pregam o bem. Prega que não beba, que não mate, que não roube. Todos os religiosos, todo o conceito da religião prega esse princípio de santidade e moralidade religiosa. Mas não pregam a verdade do Evangelho. O importante não é você ir para uma religião, aprender a ser bonzinho, deixar de beber, deixar de fumar, deixar de matar, deixar de roubar. O importante não é isso. Todo mundo dá esse conselho para as pessoas, não precisa de uma religião. Toda religião prega esse conselho de bondade, de santidade e de justiça. Você tem que estar sendo instruído a conhecer a tua miséria, a saber qual é o único meio e caminho por onde tu pode encontrar salvação. E essa salvação não é por merecimento, não é pelo que tu faça ou deixa de fazer. Essa salvação é pela atitude de fé. É a única coisa que Deus quer do indivíduo, e esta fé é em Jesus. É se convertendo a Ele e seguindo após Ele. Seguir a Jesus. Estar guiado por Jesus não é estar afiliado dentro de nenhuma religião que diz ser cristã. Seguir a Jesus não é viver o cristianismo da religião. Seguir a Jesus é seguir a palavra dele. É estar firmado, convicto, esperando, confiando naquilo que ele ensinou. Servir a Jesus não é estar dentro de nenhuma religião ou igreja, vivendo ritual, cerimonial, crendice, dogmas de religião. Seguir a Jesus não é estar dentro de religião para ser salvo, sendo batizado, guardando sábado, dando dízimo, vivendo isso ou aquilo que mandam. Seguir a Jesus não é fazer pacto, voto, campanha dentro de igreja, não é subir monte. Seguir a Jesus não é estar dentro de culto, de igreja, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Seguir a Jesus, estar em Jesus com a certeza da salvação, não é ser um robô com a mente manipulada, cauterizada, numa dependência de vida com Deus dentro de igrejas. Nenhuma. Servir a Jesus não é isso. Não é viver uma formalidade religiosa dentro de nenhuma instituição religiosa, igreja ou qualquer outra coisa. Seguir a Jesus, estar em Jesus com a certeza e a convicção de salvação, é em se enquadrar naquilo que Jesus falou. João 8,31. Se vocês guardarem as minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Seguir a Jesus, estar em Jesus, é guardar aquilo que Jesus falou em Mateus, capítulo 7, versículo 23. O homem prudente é aquele que ouve e pratica o quê? As minhas palavras. Não é ouvir nem praticar ordenança, norma, crença, dogmas, regras de nenhuma religião ou igreja. É ouvir e praticar a palavra de Cristo. Jesus vai dizer, esse eu comparo como aquele que é prudente, que está edificando sua casa na rocha, não na areia. Quem está vivendo toda a prática religiosa, quem está vivendo o cristianismo nas religiões cristãs, quem está vivendo com sua vida entregue, devota, consagrada a uma vida religiosa, está edificando sua casa na areia. Quem está se conduzindo pela palavra de Cristo, andando no entendimento do Evangelho, cuidando da vida dele na doutrina de Cristo, para que venha estar salvo, esse está com a sua vida edificada em Deus, firmada nele, para essa tão grande salvação. Foi isso que Jesus ensinou. Porque dentro das religiões, todos os conceitos, não estou aqui fazendo exceção, estou generalizando. Todas as religiões adicionam algo ao sacrifício de Cristo como único meio para a salvação. As religiões, elas tiram o povo da exclusividade que o sacrifício de Cristo é para o homem ser salvo. Porque as religiões ensinam as pessoas, não, tem que crer em Jesus. Mas se você não tiver nessa religião, nessa igreja, não é de Deus.
Porque a igreja de Deus é essa. O povo verdadeiro de Deus é esse. Só tem salvação aqui. É ou não é? As religiões ensinam isso ou não? Não. Você tem que crer em Jesus. Ele é o Salvador. Mas se não for batizado dentro de água, no ritual cerimonial de igreja, feita pelos homens, não é salvo. É isso ou não é que os líderes dessas religiões estão pregando? É. O catolicismo romano, o sistema religioso de Mórmon, o sistema religioso evangélico, todos os sistemas religiosos pregam essa ideia do batismo como meio de graça para você alcançar e ter comunhão com Deus. Se não for batizado, o sistema católico romano diz que a pessoa que não é batizado, se morrer, vai para o inferno. Porque não teve os pecados purificados pelo batismo. Onde eles ensinam que para o homem ter o pecado purificado é através do batismo. Dentro das igrejas evangélicas é a mesma coisa. Não tem diferença não, irmão. Só muda o rótulo, a placa. Mas o espírito que opera dentro dessas instituições, desse sistema do inferno religioso, é o mesmo espírito. Espíritos enganadores, formulando doutrinas de demônios, onde o povo tem desviado-se do caminho da salvação, por meio dessas doutrinas dentro dessas igrejas. Dentro das igrejas evangélicas se prega a mesma coisa. Se não for batizado, não é salvo. Não tem comunhão com Deus. Dentro das igrejas evangélicas, como também na igreja católica, o povo é ensinado que a casa de Deus, a obra de Deus, é a igreja com os trabalhos, com a devoção. Dentro da igreja, da instituição. Nas igrejas evangélicas, a mesma coisa. O povo é ensinado que obra de Deus e casa de Deus é a igreja, com a devoção de trabalho, de obrigação, dentro das instituições. E se não tiver ali, não é salvo. Porque o lugar para você ter comunhão com Deus é a igreja. Se não tiver na igreja, não faz parte do povo de Deus. Prega-se isso na igreja católica, prega-se isso nas igrejas evangélicas. Os pastores estão por aí. Olhe, você que está fora da igreja está sem comunhão com Deus. Porque ninguém tem comunhão com Deus, ninguém pode estar ligado em Deus se não tiver na igreja. Quando ele diz, se não tiver na igreja, essa igreja que ele diz que você tem que estar, é a instituição religiosa dele. Ele não fala de igreja como a palavra ensina. Eles falsificam esse contexto, esse princípio de igreja. Os líderes religiosos falsificam o princípio de igreja, como também falsificam muitos outros princípios da palavra de Deus. Falsificam muitas verdades da palavra de Deus. E eu quero mostrar uma falsificação que é colocada, que tira o povo da salvação. Aguarde um minuto. Bom dia, seu Jorge. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui a você uma das principais falsificações, que é por onde muitos vão para o inferno, porque estão se desviando da verdade que o Evangelho mostra, nos conduz, nos informa, para que a gente creia, siga, para que sejamos salvos. Os líderes religiosos, os muitos, dentro das muitas religiões, igreja, estão tirando de você a ciência, o conhecimento, por onde você vai ter a salvação. Por isso que eu sempre digo, não seja dependente de uma vida com Deus dentro de nenhuma igreja, por meio de nenhum líder. Você não foi chamado com uma vida com Deus dentro de nenhuma igreja. Você não foi chamado para ser levado a Deus por nenhum líder. Você não depende de igreja, você não depende de nenhum líder religioso para chegar a Deus e ter uma vida de esperança com Deus. Você depende do conhecimento da verdade. Por onde você vai ser salvo e liberto? Esse conhecimento é Jesus Cristo. E esse conhecimento tem que ser levado a você, não é dentro de igreja, é pela igreja, que somos nós, pregadores do Evangelho, que estamos em Cristo.
Vou explicar isso a você novamente. Alguém diz assim, não, mas aonde é que o povo vai ouvir o evangelho? Não é dentro das igrejas? É mentira. Dentro das igrejas, dentro das religiões, o povo está sendo privado do evangelho, irmão. Alguém disse assim, mas irmão Wellington, não foi a igreja que Deus deixou para pregar o evangelho? O povo não tem que ir para a igreja? Aí você já está falando de igreja no entendimento errado. Quando você fala de igreja, você se dirige à instituição, o local. Não vá entender a igreja nesse contexto. É errado. E tira você da verdade. Isso é um perigo. Você perde o foco da verdade. A igreja que Deus deixou para cumprir o ministério de levar ao mundo o conhecimento da sua graça, do seu amor, do seu favor para a humanidade através da mensagem do evangelho, essa igreja não é uma instituição. Essa igreja não é uma religião local, onde tem ali uma hierarquia, onde tem ali regras, normas, onde tem ali o governo do homem. Essa igreja somos nós, membros que formam a igreja de Deus, o corpo de Cristo, aonde o Espírito Santo está selado, aonde o Espírito Santo faz templo e morada e casa de Deus. Essa igreja somos nós, pecadores que se converteram a Cristo. Essa igreja não é uma instituição para você estar dentro dela para ser igreja. Essa igreja é nós quando estamos em Cristo para ser membro que forma essa igreja. Aprendeu isso? Hoje as pessoas têm o entendimento dela, não. Para a igreja, para a casa de Deus. É lugar santo, é lugar sagrado. Tem a gente até dizendo assim, tire a sandália dos teus pés. Olha, porque aqui é terra santa. Aí eles colocam esse texto interpretando para o local, igreja. Eu fui tentar explicar isso, o irmão, ele quase que dava em mim. Não, é a igreja, é a igreja, é a igreja. Eu digo, meu irmão, igreja, lugar físico, geográfico, instituição religiosa, nada disso é sagrado. Nada disso é lugar santo. O evangelho não ensina templo, casa de Deus, lugar geográfico, como um lugar santo, sagrado, onde Deus está. O evangelho não ensina isso, irmão. O evangelho ensina que o altar, a casa, o lugar santo que Deus quer habitar, é na minha e na tua vida, quando for santificada por Jesus. Não é pela tua santidade de usos e costumes, nem de vida religiosa. Tu só pode ser santo, santificado, para Deus habitar na tua vida, por meio de Jesus Cristo. E quando você crê nele, por fé, não de expressão verbal da boca para fora, se com a boca confessar e creres com o coração, serás salvos. Tem que ter o entendimento, não é confessar, eu sou crente agora. Entreguei minha vida a Jesus, sou da igreja, não posso mais vestir bermuda, tenho que andar de calça, não posso mais agora beber, tenho que ir para a igreja. Agora a minha vida, ela é uma vida religiosa, da igreja para casa, nos trabalhos, nas obrigações, nas tarefas, nas atividades, só da igreja. Eu não tenho mais compromisso com nada, eu não sou mais do mundo, sou de Deus. Por quê? Porque está numa igreja, você acha que é isso que vai lhe dar segurança de que você é de Deus? Quem é de Deus não é quem está dentro de uma igreja. Quem está salvo não é quem não bebe, quem não rouba, quem não fuma. Salvação não é para quem está dentro de igreja evangélica ou qualquer outra. Salvação é para quem está em Cristo, convertido, verdadeiramente transformado pelo próprio Deus para tornar-se uma nova criatura, sendo inserido no reino de Deus, onde ele está selado pelo Espírito Santo, que é a garantia da possessão para a vida eterna. Não é uma igreja. E isso tudo só pode acontecer por meio da fé e da convenção a Jesus Cristo. O povo está colocando sua confiança de vida com Deus, de salvação, não é em Jesus. Pode conversar com qualquer religioso. Ele vai se gloriar da vida dele com Deus, de que ele é de Deus, por meio da sua religião e da sua vida de prática religiosa.
Ele vai se gloriar nisso. Eu sou assim, eu sou da religião, eu vivo assim, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Ele vai se gloriar no mérito da vida religiosa dele. Aonde ele vai se apoiar e a mente dele vai levar ele ao engano, fazer ele entender que ele está em Deus, porque ele está inserido no mundo da religião, não em Deus. Para o homem estar inserido em Deus, na vida com ele, não é dentro de uma religião, é em Cristo. E outra coisa, Cristo tem que estar em nós. Cristo tem que estar em nós. É Ele em mim e eu nele. E a palavra dele me guiando. Alguém diz assim, não, mas Jesus é o meu pastor. É mentira. Se Jesus fosse o seu pastor, você estava se guiando por Cristo, não pelo teu líder religioso dentro da tua igreja. Se Jesus fosse o teu pastor, você não estava dentro dessa mente cauterizada, desse entendimento corrompido, desviado da direção do Evangelho. Se Jesus fosse o teu pastor, tu não estava se gloriando na tua vida com Deus pela tua vida religiosa dentro da tua religião. É isso que a religião faz com as pessoas. Elas desviam o povo de Cristo. Agora, olha a estratégia, a astúcia do inimigo da humanidade, o diabo. Ele leva as pessoas a se perderem do caminho de Deus, fazendo elas pensarem que estão indo para Deus. Meus amados irmãos, isso é muito sério. Vou repetir de novo para você entender, ouvir e compreender. O diabo, ele trabalha tirando o povo da verdade, tirando o povo da salvação, de uma forma sutil. Ele trabalha nessa direção, nesse propósito, tirando o povo da salvação, tirando o povo da direção de Cristo, de uma forma sutil, fazendo o povo pensar que estão na salvação, que estão indo para Deus, que estão vivendo com Deus, que estão em Deus. Rapaz, só pode ser livre, liberto da mentira, do engano, do poder e do domínio das trevas por Jesus. O próprio Jesus disse isso. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tem libertação sem Cristo. O conhecimento de Cristo é quem nos liberta. Por isso que Paulo vai dizer, tudo que eu tinha como valor, tanto religião, como título de Hebreus, como um zeloso que eu era da religião, tudo que eu tinha como valor, eu reputei por perda, pelo excelente conhecimento de Cristo, para que ele pudesse ganhar o tesouro que Deus está guardando para nós lá no céu. Paulo vai dizer, pelo excelente conhecimento de Cristo. Eu quero até ler esse texto para você. Se você, meu irmão, não tiver o conhecimento de Cristo, tua vida com Deus não procede dentro da verdade. Tu estás perdido na mentira e no engano. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Por Cristo, não por igreja, não por vida religiosa. Por Cristo. Paulo vai dizer. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Você nunca vai poder estar em Cristo enquanto não renunciar os valores da religião, enquanto não se converter da vida religiosa. Enquanto não buscar o conhecimento de Cristo, enquanto você estiver no conhecimento, no valor, defendendo causa, vivendo, praticando, dentro de uma vida com entendimento na direção de religião, você nunca vai chegar a Cristo.
É preciso renunciar, abrir mão, se converter a Jesus e conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, para você não estar andando no nome, andando em fé em Deus em vão. Para você não estar andando numa vida de fé com Deus em vão. É preciso conhecimento de Cristo. Paulo vai dizer isso. Paulo teve que abrir mão. Ele era um cara religioso, praticante, zeloso. Podemos dizer fanático. Porque ele perseguia aqueles que pregavam o Evangelho, que anunciavam Cristo. Paulo perseguia. Em nome da religião. Ele fazia isso pensando que era para Deus. Paulo vivia dentro da religião pensando ele que estava vivendo para Deus. Ele teve que conhecer a Jesus para entender, a mente dele ser aberta, cair as escamas dos olhos de Paulo, a luz de Deus iluminar a mente entenebrecida, corrompida, no entendimento de Deus que Paulo tinha dentro da religião, para que Paulo conhecesse o caminho para Deus, que a religião estava privando ele. Quando Paulo se converte a Cristo, ele agora diz, isso não tem valor para mim. Toda a minha dedicação, toda a minha devoção, todo o meu zelo que eu vivia na religião, eu reputei por perda, para que eu possa ganhar a Cristo. É o que acontece hoje. Muita gente vivendo uma vida devota, praticante, nos valores, nos princípios, na dedicação às religiões. Dentro daquilo que as religiões ensinam, estabelece, mostra como meio para Deus. Você acha que esse povo que vive dentro das religiões, não importa qual é ela, católica, evangélica, espírita, budista, mormon, testemunha de Jeová, candomblé, eles entendem que estão servindo a Deus, irmão. Eles entendem que estão em Deus. Eles entendem que ali eles estão com a vida dele consagrada a Deus. Tudo que eles fazem, eles entendem que é para Deus. E aí, eu pergunto a você, eles estão dentro da vida com Deus verdadeiramente? Eles estão que nem Paulo estava. Eles precisam conhecer a verdade, irmão. Eles precisam entender qual é a direção que leva o homem a uma vida com Deus, a estar em Deus, garantido, recebido, aprovado na promessa de Deus. Não é uma religião, não é uma vida de sacrifício, de devoção, dentro de crença, de dogmas, de regras, de norma, de obrigações religiosas, dentro de uma vida formal religiosa. A vida com Deus é por meio do entendimento, do conhecimento. E isso em Cristo, por Cristo. Paulo teve que abrir mão, irmão. Paulo teve que abrir mão da tradição, da dedicação, do fanatismo, da vida religiosa que ele vivia. É o que acontece com muita gente, milhões e milhares de pessoas que estão dentro das religiões, servindo como se fosse a Deus. Se não se converter pelo conhecimento da verdade, continua perdida no mundo sem Deus, sem salvação, indo à eternidade de vergonha e desprezo eterno, pensando elas que são de Deus e que estão indo para Deus. Estão perdidas. Eu não estou julgando. Estou mostrando a verdade que a palavra de Deus me revela. Eu prego a verdade. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece. É em vão você viver em qualquer lugar pensando que é de Deus. Se não estiver em Cristo, andando por Cristo, guardando e praticando a palavra de Cristo, com a fé e esperança em Cristo, sendo devoto e praticante aquilo que Cristo ordenou e ensinou. Vivendo sob o senhorio de Cristo, guiado por Cristo. Se você não estiver dentro dessa direção, você está perdido. Você pode ser o mais devoto, fiel, obediente a qualquer líder. Se não tiver na doutrina de Cristo, no Evangelho, vai para o inferno. Quem é que vai para o inferno? Todo aquele que não crê em Jesus. Pode ser bom, pode ser ruim. Pode ser crente, pode ser católico. Pode ser juiz, delegado, advogado, religioso, profano. Se não creu, se não se converteu a Jesus com conhecimento, vai para o inferno. O inferno não é para quem é ruim, não é para quem rouba, não é para quem mata, não é para quem fuma, não é para quem não é de religião. O inferno já está reservado para todo aquele que está sem Cristo nesta vida. Quem tem o Filho de Deus, esse sim, é livre do inferno. Mas quem não tem o Filho de Deus, o que resta para essa pessoa é a eternidade sem Deus, a ira de Deus, inferno, condenação eterna. É isso que eu prego. E para você ser livre desse destino terrível,
medonho, ignífero, tenebroso e horrível? Só por meio da sua fé em Jesus, com entendimento. Não há outro meio de salvação. Só Jesus Cristo é quem salva. As religiões estão tirando o povo dessa verdade. Com a sutileza, adicionando, acrescentando, colocando outros meios que levam as pessoas a entender que são merecedores da salvação por eles. E perdendo o alvo, desviado do alvo, reprovado da fé, apartado de Deus, pelo entendimento corrompido, porque não tem o conhecimento do Evangelho. Salvação é por um único meio. Olha o que Pedro diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Pedro está falando de salvação. Salvação, aprenda isso. Em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Pedro está aqui dando uma resposta, sabe a quem? É muito bom você examinar as Escrituras, conhecer o contexto. Pedro aqui está pregando o Evangelho, dando uma resposta, sabe a quem? Aos líderes religiosos judeus, a cúpula da autoridade da hierarquia religiosa do povo judeu, o sumo sacerdote e os demais. Pedro está dizendo, olha, porque eles se reuniram para questionar os apóstolos em relação a um milagre que Jesus operou na vida de um homem coxo, usando os apóstolos. E eles chegam para os apóstolos e perguntam, com que autoridade? Olha, e no nome de quem vocês fazem isso? Se eles não deram a liberdade para isso. Porque tudo tinha que ser feito pela autoridade dos líderes. Não é assim hoje também? Você só pode fazer alguma coisa se o líder autorizar. Sua vida é regida não por Jesus, é pelos líderes da religião. O povo está devotando, está entregando, sendo dependente da vida pessoal, da vida conjugal, colocando tudo na direção dos líderes dentro de igreja. Cuidado, irmão. Vai ser liberto, vai conhecer a verdade. Esses líderes religiosos judeus tentaram impedir os apóstolos de cumprir aquilo que Deus deu a ele para fazer. E perguntam em nome de quem ou em qual autoridade vocês fizeram isso. Por quê? Porque a autoridade eclesiástica religiosa naquele povo era os líderes religiosos. Mas Pedro não se submeteu a eles. Pedro não se submeteu à liderança deles. Por quê? Porque eles estavam contrariando o Evangelho. Cuidado, irmão. Não se submeta à liderança de nenhum líder religioso que contraria a verdade do Evangelho. Que está tirando você da direção da submissão do senhorio de Cristo. E levando você a se submeter ao senhorio deles, dentro das igrejas deles. Pedro disse, olha, eu vou te dizer, em nome de quem nós estamos fazendo isso. Quem curou esse coxo aqui foi Jesus, aquele que vocês crucificaram, que Deus ressuscitou dos mortos, o Pai ressuscitou, é no nome dele. E outra coisa, olha o que Pedro vai dizer a eles, ninguém pode ser salvo se não for por ele, ele é o único meio de salvação. Pedro aborreceu eles, porque eles entendiam que era salvo, os líderes religiosos. Eles entendiam que era eles que levavam o povo à salvação por meio da autoridade espiritual deles. Pedro denunciou, colocou por terra e pregou para aqueles homens a verdade. Pedro pregou a salvação para os líderes religiosos. Esses líderes religiosos de hoje, papa, padre e pastor, precisam receber a pregação do Evangelho. Precisam ser confrontados com o Evangelho. Precisam ser reprovados diante de tudo aquilo que eles pregam e ensinam para o povo. Esses líderes religiosos precisam ser questionados, reprovados por alguém que tenha coragem, como Pedro teve aqui, para mostrar a ele a verdade de Deus e mostrar a ele que ele não é autoridade de coisa nenhuma. A autoridade para o povo é a palavra, é Jesus. É na autoridade de Cristo que eu prego. É na autoridade de Cristo que eu sou ministro do Evangelho. É na autoridade de Cristo que Deus me colocou para denunciar e pregar
a verdade, reprovando e condenando todo o conceito maldito que esses pastores, papa, padre, líderes religiosos pregam. Então Pedro aqui vai pregar o evangelho para esses líderes. E Pedro aqui vai pregar salvação, irmão. Porque o evangelho é pregar salvação. O evangelho é mostrar para o mundo a salvação. Não é mostrar para o povo vir para Jesus para resolver problema financeiro no casamento, na saúde, nisso, naquilo outro. Não. O evangelho não trata disso. Se Jesus quiser curar, operar, ele opera. Se Jesus quiser fazer algo extraordinário na sua ou na minha vida, ele faz. Ele tem poder. Mas a mensagem do evangelho não é essa. A mensagem do evangelho é salvação para o perdido pecador que está julgado e condenado. É isso que nós temos que pregar para o povo. Não é essa mensagem de venha para Deus mudar a tua vida, venha buscar a bênção, venha buscar a vitória, venha fazer a campanha, o pacto, voto na igreja, porque Deus vai te dar uma grande vitória. Isso é evangelho anátema. Pregar o evangelho, instruir o povo para ser discípulo de Cristo, para estar na salvação, não é isso que o povo está vivendo hoje dentro das igrejas e praticando como regra de fé. Pregar o evangelho é anunciar salvação. E essa salvação é em Jesus. Não é dentro de igreja. Não é cumprindo isso. Não é praticando esse ritual cerimonial. Salvação é em Jesus, por Jesus. E fora dele não há outro meio. Não há como você criar atalhos, meios, adicionar nada. Se você fizer isso, você está levando esse povo à maldição. Salvação é unicamente, exclusivamente, singularmente por Jesus. Pedro vai dizer aqui, Atos 4:12, em nenhum outro há salvação. Pedro estava pregando aqui a salvação, irmão. Mostrando que o povo, se não convertesse a Cristo, Pedro não chamou ninguém para ser de nenhuma religião evangélica. Pedro não pregou a ninguém que tem que estar numa igreja evangélica para ser salvo. Nenhum ministério religioso. Pedro pregou que é Jesus, por ele, o único meio de salvação. E quem não crê nele está condenado, meu irmão. Tem que crer nele para ser salvo. E a salvação foi a pregação principal dos apóstolos. Os apóstolos pregaram salvação, unicamente, exclusivamente em Jesus. Os apóstolos não ensinaram a ninguém. Não, tem que ser batizado, senão não é salvo. Não, tem que estar na igreja, que é o lugar onde você encontra Deus, senão não é salvo. Não, tem que dar o dízimo, senão não é salvo. Não, tem que guardar o sábado, senão não é salvo. É isso ou não é que os pastores estão pregando hoje? Vem cá, vem ler outro texto aqui da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1. Olha o que vai acontecer aqui. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos que, se os irmãos não fossem circuncidados, conforme a lei de Moisés, não poderiam se salvar. Olha o que acontece aqui. Olha o que estava sendo ensinado para os irmãos aqui. Olha o que estava sendo colocado, adicionando a salvação para o homem. Tirando a exclusividade do sacrifício de Cristo. Rapaz, é muito sério, irmão. Quando a gente começa a meditar, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a analisar verdadeiramente, a partir de Cristo, tá? O que Deus revela para a gente conhecer, para ser salvo, a gente vai tendo a luz de Deus iluminando nosso entendimento, irmão. Para a gente sair das trevas, do engano, da mentira que o povo está vivendo dentro das religiões. Quando Paulo ouviu que alguém estava pregando, adicionando outro meio de salvação, além do sacrifício de Cristo, Paulo disse, não, vamos combater isso. Não importa quem é. Isso é anátema, isso é do inferno, vamos combater. Judeus que se converteram a Jesus, entre aspas, mas continuaram com a prática religiosa dos cerimoniais da lei, que foi pedida na velha aliança. Paulo disse, isso não. Isso não pode entrar no mérito da salvação. Nenhum ritual, nenhum cerimonial, nada que o homem faça pode entrar no mérito da salvação. Vou ler de novo que aqui está revelando para você entender. O que é que você está ensinando, no que é que você está sendo ensinado dentro das igrejas onde você está? Você está sendo ensinado de que? Não, tem que ser batizado, viu, irmão? Para fazer parte do corpo de Cristo. Para ter comunhão com Deus, ligação com a igreja. Qual a igreja?
A igreja dele, não. Cuidado, irmão. Se desliga dessa igreja do homem. Se tu quer ligação com a igreja, tem que estar em Cristo. Quando você está em Cristo, você está ligado à igreja, que forma um corpo através dos membros que somos nós. Não vá buscar estar ligado a nenhuma igreja, instituição do homem, como forma de você ser de Deus. Cuidado com essa mentira maldita do inferno que os pastores têm colocado no entendimento do povo. E o povo está preso delas. Sai do meio delas. Então, olha o que Paulo vai dizer aqui. Escuta só. Aliás, olha o que vai acontecer aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1 e 2. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos que se os irmãos não se circuncidassem conforme era pedido na lei de Moisés, os irmãos não poderiam ser salvos. Estavam tirando o mérito do sacrifício de Cristo, exclusividade do sacrifício de Cristo, por onde o homem é salvo. Estavam colocando cerimonial. Não, tem que se circuncidar. Isso era um ritual da lei. Hoje não colocam também a mesma coisa? Se não guardar o sábado não é salvo. Meu irmão, adventista do sétimo dia é um espírito de mentira que opera dentro dessa instituição, que eles mesmos se contradizem com a mentira deles. Porque eles ensinam, não, ninguém prega o sábado para ser salvo. Eles dizem que o sábado não é salvo. Eles dizem que não pregam o sábado como meio de salvação. São mentirosos. Pregam sim. Ellen G. White estabeleceu isso. Essa doutrina de guardar o sábado para ser salvo. Não vem do Evangelho. Não vem do Espírito Santo. Vem de demônios. Quem trouxe essa doutrina, quem formulou essa doutrina, foi essa falsa profeta desse grupo religioso, adventista do sétimo dia, que surgiu no século XVIII, XIX, formulando essa mentira para o povo guardar o sábado. Aí eles pegam o texto da palavra para tentar conciliar a mentira dele com a verdade, para desfazer da verdade. É isso que o diabo faz. Jesus nunca ensinou a ninguém guardar sábado. Eu não quero saber se o sábado era da lei. Jesus não me ensinou a guardar nada da lei. Jesus me deu um novo mandamento. Jesus me ensinou que para ser salvo, para chegar a Deus, não é guardando o sábado. Não é sendo batizado. É por Ele, por Ele, por Ele. Jesus me ensinou que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E ninguém pode ter vida com Deus senão por Ele. Ninguém pode chegar a Deus senão por Ele. Jesus não mandou eu estar dentro de nenhuma religião ou igreja. Jesus não mandou eu guardar nenhum sábado, nenhuma prática de batismo, nenhuma prática de ceia, nenhuma prática de vida de igreja. Jesus não mandou isso. E logo quem prega isso é do diabo. Porque está tirando o povo do sacrifício de Cristo. Está adicionando. Foi o que aconteceu aqui. Isso estava acontecendo aqui como vem acontecendo hoje. Os apóstolos combateram grandemente com vigor. Os apóstolos combateram ferozmente. Todo o conceito maldito que tirava o povo do evangelho, da exclusividade do sacrifício de Cristo. Olha o que acontece aqui no versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveram que Paulo e Barnabé e alguns dentre os irmãos subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquele assunto. Paulo disse não, porque ali estavam os experientes da igreja que tinham ali os apóstolos que teve o contato direto com Cristo. Então Paulo com Barnabé foi até Jerusalém, onde tinha lá os anciões, onde tinha os apóstolos que tinham a experiência com Cristo. E eles tinham o conhecimento, a experiência que tinha que passar para o povo. Até o próprio Pedro chegou a sair da verdade do Evangelho. Não andar diretamente conforme o Evangelho. Sendo ele um ancião. Sendo ele um apóstolo experiente que andou com Cristo. Paulo chegou a repreender Pedro. Então Paulo disse, não, irmão, vamos reunir os irmãos lá em Jerusalém. Vamos reunir os irmãos para trabalhar esse assunto. Está errado. Estão adicionando ensinamento. Vai fazer isso aí. Chama os pastores para trabalhar essa verdade. Chama os grandão das igrejas
da religião, para ver se eles vão ser humildes para te ouvir, para receber nenhum dos irmãos. Vai lá para a Igreja Assembleia de Deus, vai lá para a Presbiteriana, vai lá para Deus e Amor, para a Congregação Cristã do Brasil, para a Adventista do Sétimo Dia, ou para qualquer outra religião, Mormon, Testemunho de Jeová, católica. Vai chamar os líderes para trabalhar o conhecimento da palavra. Ele vai dizer logo o quê? Não, ungido de Deus sou eu. Quem é você? Você não tem autoridade. Você está se rebelando contra a autoridade que Deus constituiu na igreja. Deus não constituiu na igreja nenhuma autoridade para ninguém se submeter. Vou repetir de novo. Porque as pessoas precisam aprender, ser instruída. Governador, prefeito, delegado, juiz, todas as áreas, civil, Deus estabeleceu liderança a quem nós devemos respeitar, submeter, dentro da normalidade, tá bom? Agora, eu pergunto a você, na igreja, corpo de Cristo, pessoas, qual foi o cabeça que Jesus deixou? Qual é a autoridade espiritual para a igreja de Cristo? Nós, pessoas. Qual foi a direção que Jesus mandou seguir na igreja, para nós, igreja dele? Jesus colocou algum pastor como cabeça da igreja? Algum líder chamado pastor? Algum líder chamado papa? Jesus colocou algum guia para a gente ser guiado, chamado pastor ou papa? Jesus ordenou a gente a estar sob a autoridade de algum líder, pastor, papa ou padre dentro de igreja? Vai examinar que você vai ver. Jesus vai dizer, sigam a mim, creiam em mim, venham a mim, guardem a minha palavra, estejam em mim, a minha palavra em vós. Jesus não mandou ninguém seguir a nenhum líder religioso. Jesus não mandou ninguém estar submisso à autoridade eclesiástica de nenhum religioso. A cabeça da igreja, o Senhor da igreja, a direção da igreja é Cristo, é Cristo, é Cristo. O que Jesus deu a nós foi vocação, foi dom para ministrar a palavra, para edificar os irmãos. Não foi autoridade para ser maior do que ninguém. Jesus não colocou Pedro, nem Paulo, nem João maior do que ninguém. Ao contrário, ele vai dizer a esses discípulos, se vocês, entre vocês, não tem quem que seja maior nem menor, entre vocês não deve ter quem exerça de autoridade ou de domínio sobre um ou outro. Entre vocês, quem quiser ser o maior que sirva. Jesus ensinou isso, irmão. Hoje não. Dentro das religiões, o povo submisso ao governo, à autoridade. Homens, pastores, papa, padre, nem tantos padres. Mas eu nunca vi tão arrogante, prepotente, soberbo, autoritário, querendo o povo no domínio dele, como os pastores, irmão. Olhe, pense numa classe de líder autoritário, querendo ser Deus. Muitos se colocam até como Deus. Nem os padres governam os seus discípulos lá com tanta rigidez, com tanta autoridade e com tanto autoritarismo, soberba e arrogância, como os pastores do sistema religioso evangélico. Meu irmão, são homens soberbos, prepotentes, arrogantes. São homens que colocam o povo sobre a autoridade e o autoritarismo deles. Ai do povo, se não se submeter a eles, porque Deus vai pegar, porque eles são ungidos. É ou não é isso? Olha aí o que está acontecendo. Pastores aí amaldiçoando irmãos, com raiva, denigrindo um ao outro, cobrando do povo. Aqui é a minha igreja. Eu vi um pastor pregando no púlpito desses famosos que arrasta muitos discípulos e multidões, que são discípulos desses pastores. Eu vi um desses pastores famosos, pelo vídeo na internet, ele na igreja dele, com os discípulos dele, dizendo, aqui na minha igreja quem manda sou eu, não é Jesus. Olha a arrogância. Irmão, eu não estou aqui inventando isso não, irmão. Isso está na mídia, eu tenho esse vídeo. Esse pastor pregou isso. Aqui na minha igreja, olha, ele coloca a igreja como dele. A igreja dele é a instituição. O povo lá está sendo negócio dele, dentro da igreja dele, porque eu sou membro da igreja de Cristo, de Deus. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu não sou de igreja de homem nenhum. Eu não sou propriedade nem negócio de nenhuma igreja ou religião.
ministério, instituição religiosa nenhuma. Eu sou discípulo de Cristo, convertido a Cristo, estou em Cristo. A minha dependência de vida com Deus é em Cristo, não é em igrejas, por nenhum líder, pastor, papa ou padre. Olha o que esse líder religioso evangélico, pastor, disse, irmão. Aqui na minha igreja quem manda sou eu. Agora, para tapear, para enganar os meninos que estão lá ouvindo eles, olha o que ele diz. Porque Jesus manda em mim e eu mando na igreja. Aonde? Aonde Jesus disse a Paulo, tu manda na igreja. Paulo, tu é o líder da igreja. Paulo, tu é o cabeça da igreja. Paulo, tu é a autoridade da igreja. Aonde Jesus disse isso a algum apóstolo? Mas os pastores estão aí. Aqui na minha igreja é assim. Quem não quiser estar assim, vá para outra. Saia. É isso ou não é que eles dizem? Deixa de dar o dízimo. Olha o que disse um pastor aí famoso, irmão. Desses ministérios aí. Olha o que esse pastor disse. Para mim, a pessoa que não dá o dízimo não tem valor nenhum. Não tem importância dela aqui na igreja. O pastor pregou isso. E é um pastor famoso. Que tem muitos aí venerando ele. Dizendo que é homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. O povo está aí venerando seus líderes. Idolatrando, adorando, seguindo e servindo seus líderes religiosos. Estão esquecendo de que Senhor da nossa vida, a quem devemos honrar, louvar, adorar, venerar, idolatrar, é Jesus. Não é homem, nem instituição, nem religião, nem coisa alguma dessa. É Jesus, irmão. Então nós temos que buscar o conhecimento de Cristo. Paulo aqui, quando percebeu que alguém estava ministrando algo contrário ao Evangelho, tirando a exclusividade do sacrifício de Cristo, levando as pessoas a entender que para ser salvo tem que fazer isso, mas tem que guardar isso, Paulo disse, não, está errado. Paulo foi aos apóstolos lá em Jerusalém, como eram ali aqueles homens que tinham experiência com Jesus, que andaram com Jesus. Vamos trabalhar esse assunto, vamos chamar eles. Vai chamar esses homens para ver se eles querem. Eles não recebem, eles não aceitam ninguém que questione a eles, eles não estão disponível a ser questionado. Quem questionar um desses líderes vai ser classificado como rebelde. Está se rebelando contra o líder, não vai ser aceito. Até pelos próprios irmãos vai condenar você. Se você for questionar para trazer o esclarecimento da verdade. Eu fiz isso dentro de uma igreja quando eu estava sendo negócio de uma igreja, de uma instituição. Eu fiz isso. Eu questionei um pastor diante de um culto de doutrina, diante do que ele estava ensinando. Mas eu não fui bem aceito. O meu questionamento não foi bem recebido. Porque dentro das igrejas, você não tem direito de opinar. Você não pode usar o senso crítico. Dentro das igrejas, você tem que só que ouvir da glória e aleluia. Não pode questionar. Você tem que passar 2 horas, 3 horas, quantas horas for de culto lá, ouvindo e dizendo amém, glória a Deus e aleluia. E quando você não dá glória a Deus, os pastores ficam, os pregadores, dê glória. Fique calado não, dê glória. Eles ficam forçando você a se submeter ao que eles estão ensinando lá. Não deve ser assim. Por isso que esse povo está corrompido. Porque não examinam as escrituras. Não são guiados pelas escrituras. Estão guiados pelos homens, os líderes religiosos, a quem esse povo entrega a sua vida para ser guiado como forma de vida com Deus. Tem que examinar as escrituras, irmão. O exemplo que está aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, dos crentes da cidade de Bereia, era Paulo pregando. Mas os cristãos lá não queriam saber se era Paulo. Eles não estavam ali para olhar Paulo. Eles queriam ouvir a palavra. E a palavra como ela tem que ser pregada para o povo ouvir. E quando Paulo estava pregando, os crentes lá de Bereia estavam examinando para ver se tudo que Paulo pregava estava como a palavra dizia. Hoje não. O povo não quer nem saber de Bíblia. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus, esse é homem de Deus. Fala Jesus. Aonde? Pelo pastor, pelo padre, não é pela palavra. Pelo profeta, pelo bispo, pelos líderes. É isso que o povo está hoje perdido. No entendimento de Deus, desviado de Deus. Mortos com o nome de que vive. O povo tudo dentro das igrejas entendendo que se não estiver ali não é salvo. O povo hoje tudo escravizado, dependente dentro de igreja,
com a sua mente cauterizada dentro de uma opressão, dentro de uma obrigação, dentro de uma vida centralizada dentro da igreja, porque eles entendem, se não for para a igreja não tem a Deus. Se não estiver na igreja não é de Deus. Se não praticar as ordenanças de obrigação da igreja, não está fazendo a obra de Deus, então não vai ter bênção. Deus não vai te dar vitória. Tu tem que estar na igreja, porque ali é o lugar onde tu vai encontrar Deus. Não, para adorar a Deus eu tenho que ir para a igreja. O povo está perdido nesse entendimento. Estão tirando a direção de Cristo. Aí o cara disse para mim assim, um religioso evangélico, eu estou na igreja, mas meu alvo é Cristo. Eu digo, é mentira. É mentira. Eu vou te provar que é mentira, que o teu entendimento do que tu falou aí, já está te tirando de Cristo. O teu alvo não é Cristo. Não é na igreja que tu tem que estar. Aonde é que Jesus ensinou? Você tem que estar na igreja. Aonde é que Jesus ensinou isso? Então, quando você diz, eu estou na igreja, mas meu alvo é Cristo, é não. Porque na igreja, você vai ser conduzido sobre o governo do líder, do homem. Não é por Cristo. Teu alvo não é Cristo. O teu guia não é Cristo. Tu pode até dizer da boca para fora. Deixa eu te mostrar o que a palavra diz aqui. Todo mundo diz isso. Não, meu alvo é Cristo, eu sou de Cristo. Olha o que está escrito na carta de Paulo a Tito. Capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Confessar que é de Deus, todo mundo confessa. Dizer que é de Deus, todo mundo diz. Até o diabo diz que é de Deus, porque a palavra vai dizer que ele se transforma, se transfigura em anjo de luz, para o povo pensar que ele é um anjo de Deus, um anjo de luz. É um demônio que está fora da vontade de Deus. Dizer que é de Deus todo mundo diz. Mas qual é a tua obra? Teu entendimento, tuas práticas, teu conceito de fé? Não está pelo Evangelho. Então logo você está reprovado. É abominável. Está entendendo, meu irmão? É isso que eu prego para que as pessoas entendam. Eu não estou aqui defendendo nenhum partido religioso. Nenhuma denominação religiosa. Nenhuma doutrina, linha doutrinária de nenhum teólogo, pastor ou mestre. Eu não estou aqui defendendo a causa da doutrina de Calvino, de Armínio, do conceito doutrinário da adventista, presbiteriana, da igreja católica, dos testemunhos de Jeová, dos mormons. Eu não estou aqui trazendo nenhum conceito de valor, de princípio de religião para você. Eu estou aqui trazendo a verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! O Evangelho de Cristo. É esse que o diabo tenta tirar da tua vida. É o entendimento do Evangelho que o diabo não quer que você compreenda. Tem muita gente preocupada aí, irmão. Tem muita gente preocupada aí, irmão. Tem muita gente aí, irmão, achando que se desviar da igreja, a vida dele com Deus está perdida. Tem muita gente aí priorizando, sendo prudente e tendo cuidado e o zelo para manter-se na igreja, para não se desviar da igreja, porque ele acha que se desviar da igreja está fora de Deus. E tem muita gente aí que está dentro de igreja e está perdido de Deus, irmão, porque o diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja. Essa ideia de igreja quem criou foi Satanás, sabia disso? Seja ela católica, evangélica. Porque esse sistema religioso evangélico é um sistema que saiu, é uma cópia do sistema religioso católico romano. Você não sabe o que é isso porque você não tem conhecimento. Esse conceito, essa fórmula, esse princípio que as igrejas evangélicas usam dentro das instituições, das regras, da autoridade eclesiástica que os líderes impõem, é o sistema que foi copiado da igreja católica romana. O diabo não está preocupado em tirar você de igreja. Não é a igreja que te liga a Deus. Não é a igreja que te faz ser de Deus. Não é a igreja que te leva à esperança da vida eterna com Deus. O diabo está preocupado em tirar você do conhecimento do Evangelho, porque sem ele ninguém chega a Deus. E Paulo vai pregar isso na sua segunda carta aos Coríntios 4:4, que o diabo, Deus desse século, ele cega o entendimento. Entendimento aqui, ó. Seu entendimento só pode ser iluminado, esclarecido para você conhecer a verdade por Jesus Cristo, que é a luz de Deus, que ilumina a nossa vida, por onde temos que ser guiados. E o diabo trabalha cegando o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo.
O diabo não está preocupado, não. O diabo quer que você viva dentro de igreja, sendo devoto, praticante, escravizado em obra, ordenança, mandamento, cumprir, regra, meta. O diabo não está preocupado que você esteja na igreja quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. O diabo não está preocupado que você está na igreja em culto de oração, consagração, subindo um monte, de manhã, de tarde, de noite. O diabo não está preocupado com isso, não. Isso não leva ninguém a Deus, nem a comunhão com Deus, não. O que o homem precisa para chegar a Deus é o conhecimento. É isso que o diabo tira do povo. Não é uma vida de sacrifício religioso. Não é uma vida de obrigação religiosa. Não é uma vida dentro de religião. Meu irmão, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Ele está te esclarecendo. Conheça e prossiga em conhecer a verdade de Deus. É isso que você precisa para estar firmado na rocha. Não é uma vida de escravidão religiosa, de sacrifício religioso, indo para as igrejas, viver consagração de manhã, de tarde, de noite, jejum, não sei o quê. Se tu não conhece a verdade, tudo que faz é vão. Porque todos os religiosos praticam os sacrifícios religiosos. Todos os religiosos vivem dentro das suas igrejas fazendo jejum, fazendo campanha, em culto, em isso, em aquilo. Isso não leva ninguém a Deus. O homem chega a Deus pelo conhecimento. Primeiro ele tem que conhecer para depois andar no caminho para chegar a Deus. Não é dentro de uma religião, vivendo prática de vida religiosa. O homem só chega a Deus por Jesus, que é a verdade. E essa verdade você precisa conhecer. E essa verdade, o mundo está sendo ouvinte. Porque Jesus mandou pregar essa verdade para o mundo. Quem crê será salvo. A verdade do Evangelho que leva o homem ao conhecimento de Cristo, do que Ele fez, do que Ele representa e importa para nós, da salvação que nós precisamos, só pelo Evangelho. Vamos ter o conhecimento para alcançar essa salvação. Ouvir o chamado de Deus e seguir a direção para o caminho que Deus mostra. Por onde vamos chegar a Ele e ser salvo? Quem mostra o caminho é o próprio Deus. Quem nos conduz a Cristo é o próprio Deus. Quem nos dá a direção para escolher o caminho que devemos seguir, que é Cristo, é o próprio Deus. E como é que Ele faz isso? Por meio do Evangelho. O Evangelho é o chamado de Deus para a humanidade. E quem ouvir e atender esse chamado pelo Evangelho será salvo. Que Deus abençoe vocês. Esse é o meu trabalho, evangelista Wellington Ramos. Evangelista porque tenho a vocação de evangelista. Não é um título de uma igreja, é a vocação. Evangelizar é isso. É levar o ensino, levar a instrução, anunciar ao mundo o Evangelho, informando para que todos conheçam. Isso é evangelizar. É o que Paulo fazia, é o que Pedro fazia. Então que você se dedique a conhecer a verdade que está revelada a partir de Cristo, por onde o homem encontra a salvação. Leia os 4 evangelhos. Leia Atos dos Apóstolos. Leia as cartas apostólicas, porque ali é cartas doutrinárias para corrigir a igreja, para proteger a igreja dos falsos mestres e dos falsos ensinamentos, para dar à igreja conselhos, direção, corrigindo, instruindo, repreendendo. As cartas apostólicas é para isso. O Evangelho, você vai conhecer a biografia de Jesus. Os 4 Evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João. Alguém diz assim, não, mas é da lei ainda. É não. Ali Jesus estava já ali trazendo a revelação da graça. Só que essa revelação foi concluída com a morte dele. Mas o Evangelho já é a manifestação da graça de Deus. Jesus vai dizer isso. João 3,16. Jesus está pregando o Evangelho, irmão, ali. João 3,16 é Jesus pregando o Evangelho. Você tem que ler os 4 Evangelhos para conhecer o que Jesus ensinou como verdade de Deus para o homem ser salvo. Se não conhecer o que foi revelado por Jesus nos 4 Evangelhos, você não tem o conhecimento da salvação. Porque Jesus nos 4 Evangelhos, ele vai ensinar o homem qual é o caminho, qual é a verdade, por onde o homem tem vida com Deus, por onde o homem alcança a graça de Deus. Ele é a porta, ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê nele tem a vida eterna. Isso está onde? Nos 4 evangelhos. A lei estava em vigor ainda, mas a graça já estava sendo anunciada. A graça, o favor de Deus, anunciada pelo próprio Cristo nos 4 evangelhos. Então, cuidado com esses caras que querem ser teólogo, querem criar novidade. Tem muita gente aí pregando um bocado de doutrina de novidade. O evangelho é simples, irmão. É só pregar o que Jesus ensinou e acabou-se. Não é criar nenhum termo teológico. Não é trazer nenhuma teologia. Essa teologia maldita que é do homem que tira o povo de Cristo. Então aqui você é informado, esclarecido com a verdade que liberta. Se você se interessa por mais esclarecimento da palavra de Deus, vá ler a Bíblia. E se quiser trabalhos já prontos para você analisar, vai no meu conteúdo lá de vídeos no YouTube, no Kawaii, no Instagram, no Zap. Se você quiser entrar comigo pessoalmente, envia teu contato que eu envio o meu. E aí a gente vai comunicando a verdade de Deus, cumprindo o nosso ministério, semeando a palavra, levando o ensino, a instrução, a correção, para que todo aquele que ouve e crê seja salvo. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Eu quero mandar aqui a paz do Senhor para o meu irmão Cristi Ernestina Gomes Falcone. É um nome complicado, mas aí, irmão Cristi, a paz do Senhor para você que está assistindo aqui nessa live agora, ao vivo. Muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe e que esse ensino tenha sido edificante, muito útil para lhe esclarecer e lhe ajudar, como todos que precisam também ouvir, ser instruído, orientado, esclarecido com a verdade que liberta. Amém? Esse é o meu trabalho. Eu não sou a verdade, mas eu prego a verdade, tá certo? Eu não estou aqui com arrogância, com soberba, com prepotência. Não estou aqui me julgando mais sábio, melhor do que os outros, que eu sou a verdade, tudo é mentira, não. Eu estou aqui trazendo a verdade. Se você analisar, examinar tudo que eu estou pregando aqui, o conteúdo do que eu estou informando, você vai ver e vai entender o que eu estou pregando, amém? Não é aquilo que eu acho que eu penso, é aquilo que está revelado por Cristo para nós, a verdade de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.